Olá pessoal, eu sou a Juliana, professora de Biologia, e hoje nós vamos iniciar nossos estudos em evolução dos seres vivos, que é um assunto abordado pela BNCC em uma das suas unidades temáticas, que é Vida e Evolução, e nessa aula nós vamos abordar dois objetos de conhecimento. O conceito real de evolução dos seres vivos e também vamos discutir um pouquinho sobre método científico. Então, eu gostaria de começar essa aula fazendo uma pergunta. Por que nós devemos estudar a evolução? Por que é importante o estudo da evolução? Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa no vídeo e dá uma pensadinha. Pensaram? Então, primeiramente a gente precisa entender, conhecer a evolução, entender o que os cientistas da biologia evolutiva falam sobre a evolução, para a gente poder tomar algum partido, ter alguma opinião. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no meu dia a dia, na sala de aula, conversando com os meus alunos, ou com os meus amigos pessoais, na minha família, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem que não acreditam na evolução, né? Principalmente quando se fala de evolução humana, e aí fica na minha cabeça se a pessoa realmente sabe do que ela está falando, o que é evolução. Né? Então, às vezes eu pergunto, mas o que você não acredita? Me explica aí o que você acredita que seja evolução. E muitas vezes a pessoa não sabe me explicar ou dar alguns conceitos errados. Isso é muito comum. Só mostra em que a gente precisa discutir mais dentro de sala de aula, abordar mais esse tema, ler mais, conhecer mais, para a gente poder entender, né, uma ciência tão ampla e tão complexa, né? E que exige aí uma série de outros conhecimentos da gente. Então, entender, saber o que é o nosso primeiro grande motivo. O outro é que a evolução é uma característica inerente a todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos passam por algum processo evolutivo ao longo de milhares de anos. Então, se é uma característica que deu origem aos seres vivos atuais, que nós, como seres vivos, sofremos ao longo de gerações, é importante que a gente conheça, saiba como funciona. Então, vamos lá. Primeiro, qual é o conceito de evolução, né? Muitas vezes na nossa linguagem popular, nós usamos evolução como sendo um sinônimo de melhoria. Eu evoluí nas minhas aulas de trânsito, eu melhorei nas minhas aulas de trânsito. E biologicamente falando, este não é o conceito de evolução. O que é evolução, então? Aí a gente deu um conceito, né? Evolução é um processo de transformações hereditárias e adaptações que vêm ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra. O que isso quer dizer? Então, a evolução é um processo de transformação, é um processo de mudança. Que mudança? Quando a gente fala de mudança, a gente está falando de mudanças de características, né? E a gente sabe, através, né, dos nossos estudos aí em genética, e também a gente observa no nosso dia a dia que as nossas características, elas estão ali contidas no nosso material genético. Por que eu falei que a gente observa no nosso dia a dia? Porque a gente nota que as nossas características são passadas de geração em geração, né? Muitas vezes nós nos parecemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com algum irmão, com avô, com a avó. Então, desde sempre a gente observa isso e de uns tempos atrás, descobriu-se o material genético, que contém os genes que são os responsáveis por dar origem a essas características. Então, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de mudanças, de transformações a nível genético, né? E por que mudamos? Por que ocorrem essas transformações ao longo do tempo? Bom, se eu perguntar assim para vocês, vocês imaginam como seria um ambiente há 100 milhões de anos atrás? Vocês acham que esse ambiente há 100 milhões de anos atrás, ele é igual? O clima, os aspectos da vegetação, os seres vivos, outros seres vivos ali, animais daquele ambiente, eles são os mesmos que a gente tem hoje? Ou vocês acreditam que seja diferente? Muito provavelmente vocês vão dizer que imaginam que seja diferente. Então, a gente entende que ao longo de milhares de anos, o ambiente sofreu modificações, né? E, consequentemente, os seres vivos que vivem naquele ambiente precisam se adaptar a ele, certo? Então, muitas vezes as pessoas têm um conceito de evolução desse jeito. Eles conceituam como seres vivos que se modificam para se adaptar ao ambiente, o que está correto.
né? Porém, a gente tem que entender um pouco melhor esse conceito de adaptação também. Porque quando a gente fala de adaptação, a gente muitas vezes está dizendo, a gente muitas vezes fala de uma transformação do indivíduo. Por exemplo, o ambiente se modificou, as temperaturas estão aumentando e eu, Juliana, vou me adaptar a essa nova condição. Eu vou modificar o meu gene para que ele passe a resistir agora a uma temperatura de 70 graus Celsius média. Isso é possível? Obviamente que não, né, gente? Então, o que acontece? Quando a gente fala de adaptação, a gente não está falando dessa transformação do nosso gene enquanto indivíduo. Isso não existe. Na verdade, até existem as mutações genéticas, né? Mudanças que ocorrem nos nossos genes. Porém, essa mudança ela ocorre ao acaso, eu não tenho controle sobre ela. E não necessariamente ela tem uma finalidade. Aliás, ela não tem uma finalidade, né? Não necessariamente ela vai trazer uma melhoria ou um malefício. É uma coisa que acontece totalmente ao acaso. Mutações genéticas podem ocorrer, mas o que ela vai trazer, qual é a consequência dessa mutação, não tem como nem a gente controlar, nem a gente saber. É uma coisa totalmente ao acaso, né? A adaptação, então, o conceito dela real é ter nos seus genes características que resistam a modificações do ambiente ao longo do tempo. Então, aquele indivíduo que se adaptou ao ambiente, na verdade, ao acaso, ele tinha nos seus genes características que resistiam àquela mudança ambiental, àquela nova condição. Aqueles, sendo da mesma espécie ou não, que não têm isso nos seus genes, vão desaparecer. Então, esse conceito de adaptação, que ajuda muito no nosso conceito de evolução, no que a gente tem na nossa cabeça, está muito relacionado a isso, né? A gente mudar o nosso conceito de adaptação. Então, vamos resumir. Evolução, então, são transformações, mudanças que ocorrem a nível genético, ao acaso em que nos genes daquele indivíduo, ele já tenha características benéficas para aquele novo ambiente, né? Então, resumindo, é isso. Então, a evolução é quase que ao acaso, vamos dizer assim, né? Ocorre quase que ao acaso, ok? Então, pessoal, para a gente discutir nas próximas aulas sobre as teorias evolutivas, né? Os principais pensadores, defensores e que tentam provar como ocorre a evolução nos seres vivos, a gente precisa primeiro entender o histórico disso, né? Então, até o século XVIII, se acreditava, num senso comum, no fixismo, ou também chamado de criacionismo. Ou seja, todos os seres vivos foram criados por um ser supremo e eles não sofrem nenhuma mudança. Então, todos os seres vivos que a gente vê hoje são os mesmos desde que eles foram criados e serão os mesmos eternamente, até o mundo acabar, né? Esse era o pensamento da comunidade de uma forma geral, tanto científica quanto popular, até o século XVIII. Porém, eu queria aqui deixar uma pergunta para vocês. O que é ou não é científico para você? O que é ou não é ciência para você? Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre as etapas do método científico. Você já deve ter visto na escola ou, né, em algum outro meio falar um pouquinho sobre método científico. O que é fazer ciência? Então, quando a gente fala de ciência, de coisas científicas, a gente sempre tem no início, na primeira etapa, uma observação de alguma coisa, né? De algum fenômeno, de algum acontecimento, alguma coisa que a gente tenha curiosidade. Então, vem aí na nossa cabeça uma curiosidade, um questionamento de saber como que aquilo funciona, como que aquilo se originou, né? E após isso, a gente tem uma hipótese, uma ideia. A gente acha alguma coisa. Eu acho que aquilo se originou daquela forma. Eu acho que aquilo foi formado, aquele fenômeno acontece de tal forma. É uma hipótese, tá? O que você acha. Para isso que você acha dar origem a uma teoria científica, o que precisa? O que precisa para você saber se aquilo que você acha está certo ou está errado?
Então, provavelmente você vai falar, eu vou pesquisar. Hoje a gente tem vários meios de fazer isso, né? Tiveram várias pessoas que já estudaram esse assunto, que já testaram, que já publicaram. A gente tem internet, a gente tem meios de procurar, de fazer pesquisas, né? Cada vez mais avançadamente. Então, hoje a gente pode pesquisar, a gente pode testar em laboratório, a gente pode fazer vários experimentos para saber se aquela minha ideia ela está certa ou está errada. Ela pode estar errada e aí eu vou criar uma outra hipótese e vou testar uma outra hipótese, né? Até eu conseguir um número de provas, de experimentos, de testes, de pesquisa que me dê um subsídio, né? Me dê uma carga para que aquilo vire uma comprovação científica e automaticamente uma teoria. Gente, lembrando que teoria não é uma verdade absoluta, as teorias podem ser derrubadas. Imagina lá no século XVII, século XVIII, onde não se tinha esse monte de instrumento para poder fazer experimento, provar, né? Então, muitas teorias formadas naquela época foram derrubadas depois por cientistas, por estudiosos mais avançados, com instrumentalização, né? Com meios mais avançados de fazer experimentos, fazer provas, observar mais de perto e etc. Então, na verdade, as teorias elas não são verdades absolutas, mas, né, são aquilo que foi comprovado através de experimentos até aquele momento. Então, tudo aquilo que não passar por essas etapas não pode ser considerado científico, ok? Então, por esse motivo, pessoal, essa teoria do fixismo, do criacionismo, muitas vezes não é considerada científica, porque ela se baseia em um conjunto de dogmas. E dogmas são verdades inquestionáveis. É o que a pessoa acredita por valores, por coisas que aprendeu com a família, por cultura, né? As culturas diferentes acreditam em coisas diferentes muitas vezes, por experiências que não são prováveis, né? Não são, são experiências sobrenaturais, vamos dizer assim. Não é passível de replicação, de provas. Então, a gente não pode considerar isso científico. Então, quando a gente estuda a evolução científica, a biologia evolutiva, a gente vai considerar só aquelas teorias que passaram por essas etapas do método científico. Vamos estudar, então, quais são os primeiros estudiosos a questionar a ideia do fixismo, como Lamarck, que veio aí trazendo algumas teorias, tentando provar como os organismos se modificavam ao longo do tempo, e após ele, Darwin, né? E a teoria que a gente segue até hoje como a teoria evolutiva mais aceita. Então, nas próximas aulas, nós vamos abordar as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin, para a gente conseguir entender como essas modificações genéticas que a gente explicou, né, acontecem ao longo do tempo. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês reflitam, pensem, né, sobre esses novos conceitos que têm agregado e espero vocês nas próximas aulas. Até mais!